Bom dia. 1 Pedro 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Pedro escreveu somente 2 cartas. Todo o escrito de Pedro foram somente 2. Primeira carta de Pedro, a primeira e a segunda de Pedro. Somente isto que ele escreveu. São capítulos pequenos. Não era dado muito a escrever, mesmo porque ele era quase um semi-analfabeto. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos igualmente deste mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Nós gostamos muito de falar, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou de Jesus. As pessoas falam esse tipo de coisa, mas eu acho que eles não examinam a luz do Evangelho para saber que é a profundidade desta revelação. Porque quando nós falamos que nós somos de Jesus, nós estamos falando que nós somos discípulos dele, nós somos seguidores dele. Então nós não estamos preocupados com os sofrimentos, as aflições, as lutas que nós passamos aqui. Nós conhecemos a história de Jesus, nós sabemos, eu sempre falo desde a origem. Jesus nasceu lá em um lugar para animais, o berço dele foi numa espécie de coxo, né, para animais. Jesus, com um pouco de nascido, José e Maria tiveram que fugir com ele para o Egito, senão ele seria morto a mando de Herodes. Aí você fala, Deus não sabia disso? Claro que Deus sabia. Foi Deus que revelou a José em sonho e falou, olha, toma o menino e vai embora para o Egito, que Herodes quer matar. Então nada fugiu o controle de Deus, era necessário que naquele momento ele fugisse. Muito bem, agora vamos falar porque depois de adulto, né? Dos 30 anos até aproximadamente os 33, ou seja, durante 3 anos aproximado, eu falo 30, mas pode ser 29 anos alguns meses, ou 30 alguns meses, ou nós falamos 33, mas pode ser 33 alguns meses. Não existe uma precisão e não existe exatidão com referência a essas datas. Muito bem, até esse tempo nós vemos que Jesus sendo perseguido, o tempo todo os religiosos armando cilada, né, jogos de palavra para ver se pegava Jesus em alguma situação, para ter motivo para acusá-lo. Depois nós vemos quando ele foi traído por Judas, um dos seus, né? Deus não sabia? Sabia, claro que sabia. Era plano de Deus. O que aconteceu? Jesus foi preso, foi espancado, humilhado, chicoteado, escarnecido, crucificado. E ali na cruz ele se entregou por nós. Muito bem, ele fez isso por amor. Mas o principal, nós não vimos em nenhum momento Jesus abrir a boca e falar, eu sou inocente. Tem piedade de mim. O único momento de desespero foi quando ele estava prestes a ser preso. Ele orou a Deus Pai e falou, olha, se for possível, tira essa situação para que não me aconteça.
mas que se não for, que seja feita a tua vontade. Foi somente isso. Durante todo o interrogatório, as acusações, em nenhum momento ele se levantou e falou: eu sou inocente, não faça isso comigo, misericórdia. Nada ele não pediu. Mas agora nós falamos que somos crentes. E o que tem de pessoas que são crentes que só vive gritando misericórdia? Ah, não tem uma doençazinha. Ah, misericórdia, Senhor, doençazinha na família, misericórdia. Ah, não aguento ver um problema. Ah, misericórdia, eu não aguento, me ajuda, eu estou devendo, me ajuda, eu estou desempregado, me ajuda. Meu marido não gosta mais de mim, me ajuda. Minha esposa não gosta, me ajuda, eu estou devendo, me ajuda. É o tempo todo clamando, reclamando. Estes reclamões, essas reclamonas não são cristãs, não são crentes, porque nós temos que olhar, como viu que no versículo 4, Pedro está nos orientando, assim como Cristo padeceu na carne, nós temos que armar-nos igualmente desse mesmo pensamento. Vem sofrimento, glória a Deus, não importa o sofrimento, eu não vou ficar aqui lamentando esse sofrimento, não. Eu vou passar por eles. Cristo, o meu mestre, sofreu muito mais. Eu sou seguidor dele, então não vou preocupar com esse sofrimentozinho, não. Porque ele sofreu em seu corpo, ele rompeu o pecado. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra, toda parte. Todos os joelhos vão se dobrar diante dele. Então nós sabendo disso, sabendo que aqui o nosso tempo é curto, é muito curto, é muito rápido o nosso tempo. Quanto nós vamos viver aqui? Ah, as pessoas mais fortes, bem de saúde, tudo mais, vivem o quê? 70, 80, 90, 100 anos? E aí, é muito pouco. Comparado a toda uma eternidade. Sabendo que nós temos pouquíssimo tempo aqui, é curto. Então o que nós temos que fazer? Viver para agradar a Deus. Viver para fazer a vontade de Deus. Viver de acordo com os preceitos do Senhor, porque nós queremos viver, nós queremos ter a vida. Caso contrário, nós vamos padecer. Se nós estivermos compromissados com as coisas aqui do mundo, não, vamos viver, vamos curtir, eu preciso ir. Depois você vai descobrir realmente o que é sofrimento. Então agora, vamos atender o chamado do Senhor, vamos fazer a vontade de Cristo. É isso que nós temos que fazer, se nós somos seguidores dele, se realmente nós falamos a verdade, se nós realmente somos cristãos. Cristão quer dizer seguidores de Cristo, aprendizes de Cristo. Se nós assim somos, então vamos fazer isso. Versículo 3 fala assim, porque no passado já dependeste tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época andavas em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a ele na mesma correria, desenfreada de licenciosidade, e por isso vos caluniam. No passado, muitos de nós, a maioria de nós, mesmo aqueles que nasceram em supostos berços evangélicos, mas não cristãos, são muitas pessoas que nascem em berço evangélico, mas não cristão. Cristão é seguidor de Cristo, que vivia no erro. Ah, não, nós praticávamos pecado, cometia adultério, não estava nem preocupado com adultério. Eu, no passado, não queria saber se era adultério ou não. Ao contrário, não, se me envolvia com uma mulher casada, eu tinha tema, era mais interessante, eram desafios, Fornicação desenfreada, beber era bebedeira direto, bebia muito, fumava, era festa, orgias, e tudo isso. Nós vivíamos assim, nós concordávamos com isso, nós concordávamos com o mundo. Ah, não, hoje vamos para a festa ali, tem festa acolá. Temos que fazer assim, temos que fazer assado. Nós vivíamos de acordo com as vontades do mundo. Nós ficamos tempo demais, o que ele está falando, além do tempo, além do tolerável. Vivíamos para agradar o mundo. Mas hoje nós conhecemos a Cristo. Ou então estamos tentando conhecer, buscando conhecer. Então o que nós temos que fazer? Viver de acordo com o que nós conhecemos, nós sabemos do Evangelho.
não agradando mais ao mundo. Hoje bebedeira, orgia, sensualidade, adultério, fornicação, mentira, isso não nos interessa, nós nos afastamos, nós queremos distância de tudo isso. Agora, esses que estão no mundo, tudo com a maioria, né, que está no mundo, eles acham estranho, por exemplo, o nosso comportamento. E quando nós somos seguidores de Jesus, nós iremos ouvir, ou eu já ouvi inúmeras vezes, você vai ouvir pessoas dizer, não, você é diferente dos crentes. Eu conheço fulana que é crente, mas eles fazem isso. Quantas vezes eu ouvi falar, não, fulano e fulana ali são evangélicos, mas eles bebem um pouquinho, uma cervejinha, um vinhozinho, não tem problema. Ah, não, eles são evangélicos, mas eles vão na festa, dançam, não tem problema. Tem evangélicos que vão para carnaval. Tem evangélicos frequentando carnavais, festas várias. No pecado da fornicação, da prostituição, que mais tem? Nas mentiras. E o que ocorre? Esses povos nos acham estranhos, nos criticam, nos caluniam, exatamente por isso. Porque não entenderam que nós estamos buscando algo muito maior. Nós queremos estar na luz, no conhecimento. Nós temos um compromisso com a vida. Nós queremos viver. Tem uma vida para ser vivida. Não é isso aqui. Não é isso aqui. Isso aqui é passagem rápido. Aqui, na verdade, é lugar de nós nos aperfeiçoarmos, buscarmos mais o Senhor, nos envolvermos com o Senhor, fazermos a vontade dele para que nós possamos ser salvos. Se nós não fizermos a vontade do Senhor, nada vai nos salvar. A salvação só é em Cristo. E a única maneira de ser salvo nele é nós nos unirmos a ele. E a única maneira de nós nos unirmos a Cristo é obedecendo, é fazendo a sua vontade. Se não for assim, não tem salvação. Se não for assim, nada disso acontece. Versículo 5. Todavia, eles terão de prestar contas aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Todos nós seremos julgados. Por quem? Por Jesus. Hoje Jesus é o nosso intercessor. Hoje Jesus é o nosso advogado. Mas ele vai vir como juiz. E ele vai julgar todos. Se nós, quando Jesus voltar, se nós estivermos vivos, seremos julgados por ele. Se já tivermos morrido, também levantaremos para submeter. Todo mundo a submeter julgamento. Quem morreu, quem está vivo, que no momento da volta dele, todos serão submetidos a julgamento. E como é que nós seremos julgados? É pela palavra dele. É por esse evangelho. Porque ele é a palavra. Então o julgamento será baseado aqui no evangelho. Nós obedecemos ou não? Nós respeitamos ou não? Nós amamos eles ou não? Esse é o momento. E nesse momento não adianta clamar misericórdia, socorro. Nesse momento não adianta dizer que o ama. Não adianta dizer absolutamente nada. Acabou. O tempo passou. Esgotou. Agora é hora da sentença, é hora do julgamento. Então não tem mais chance. A nossa chance é agora. É nesse curto espaço de tempo que nós estamos aqui. Nós nos acertar. E volto a insistir. Eu sempre tenho falado isso. Eu estou esperando a volta de Jesus. Eu posso morrer agora. Se eu estiver no pecado, quando Jesus voltar, claro que eu vou levantar lá do meio dos mortos, mas eu vou para a morte eterna. Porque eu estava no erro, na desobediência. E não tem nada que eu possa fazer, ou que alguém possa fazer, rezar, fazer missa de 7 dias, de 15, não interessa. Não tem mais jeito. O que nós temos que fazer é agora, é neste momento. Nós cometer voltar-se para o Senhor. Porque todos nós vamos prestar conta. Aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. E Deus não faz discriminação, separação de pessoas, não. Versículo 6. Por este motivo, o evangelho foi pregado tanto a mortos, para que eles mesmos sejam julgados no corpo, conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. O que quer dizer isso? Pastor, por que quer dizer que foi pregado também aos mortos?
quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, ele ficou 3 dias morto. Nesse inteirinho, nesse tempo, ele foi ao inferno, ele pregou para as pessoas que tinham morrido antes da vinda dele, carnalmente falando, vindo na carne. Por quê? Para que não seja falado, não, que Jesus foi injusto, não, fulano não foi salvo, porque ele viveu, Jesus não tinha vindo, não tinha salvação naquela época, ele morreu por ele. Então Jesus foi, ele pregou para todos que tinham morrido antes da vinda dele. Porque depois disso, agora não, agora todos nós que morremos, aqui nós temos oportunidade de ouvir o evangelho. Prova tal que Jesus falou, olha, ninguém sabe a hora exata que ele vai voltar. Mas ele deixou uma coisa bem clara, que enquanto este evangelho não for pregado a toda criatura em todos os lugares, com certeza ele não vai voltar. Então nós sabemos por que é, porque para que dê amanhã depois não fala não, eu não ouvi, eu não ouvi o evangelho. Não ouviu sim, tá? Ouviu e se não atendeu, é porque não quis. Então não tenha nenhuma desculpa. Você vê que em Mateus 24, no versículo 14, diz assim, e este evangelho do reino, esse evangelho que nós estamos pregando, não é o evangelho da bênção, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho da vitória, não é o evangelho da campanha, não é o evangelho de jejum, não. Este evangelho aqui, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Então o fim só acontecerá quando todo mundo tiver oportunidade de ouvir este evangelho. Não é que a pessoa vai se converter, vai aceitar, não. Você ouviu. Você não aceitou porque você não quis. Para que depois não tenha como reclamar, não, porque eu não me converti, porque nunca me pregou a verdade. Não, você está ouvindo a verdade. Você está escolhendo outros evangelhos. É um problema seu. Não tem como negar. Voltando aqui no capítulo anterior de 1 Pedro mesmo, no versículo 19 fala, no qual igualmente foi proclamou aos espíritos em prisão. Então, Jesus pregou sim aos mortos. Inclusive fala no versículo que eu falei, eu li o versículo 19, o 18 fala, o 20, falando até citando aqui sobre Noé. Por quê? Até um dia desses me perguntaram sobre isso. O que é sobre a questão de Noé, que ele cita aqui, por exemplo, é o versículo 20 de 1 Pedro 3. 19, no qual igualmente foi proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca, nos dias de Noé. Na arca apenas 2 pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio das águas. 21, que prefigurando o batismo. Agora também vos salvo, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo. Assim como as águas do dilúvio veio para matar, para exterminar, tá? Assim como essas águas veio. Agora, as águas do batismo, quando nós nos batizamos em Cristo, vem para nos dar vida. Quando nós nos batizamos de acordo com a vontade do Senhor. Muito bem. Então Jesus foi, pregou lá para todos os mortos, para que todos tivessem a oportunidade de ouvir o evangelho legítimo, verdadeiro, porque antes não havia, antes não tinha esse evangelho, depois veio a lei, era a lei, não tinha nada. Então o evangelho veio através de Jesus. Então ele foi, levou o evangelho para lá e pregou para todo mundo, para que todos pudessem ser salvos. Hoje, Jesus não volta enquanto este evangelho não for pregado em todo mundo.
Aí você pode falar assim, pastor, hoje o evangelho já é pregado na maior parte do mundo, aí as televisões, tudo. Mas queremos saber qual evangelho está sendo pregado. É este evangelho? É este evangelho que nós estamos... Jesus diz que este evangelho será pregado em todo o mundo. Então, muito bem, por esse motivo o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos julgados no corpo conforme a humanidade vivam mediante o Espírito segundo Deus. Versículo 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Nós temos que vigiar. Nós temos que orar, mas nós temos que vigiar primeiro. O que estou pensando? O que estou falando? Eu estou agindo em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo? Estou vivendo a palavra de Deus? Primeiro vigia, depois ora ao Senhor. Tem que entender o que é orar. Orar não é ficar repetindo todo dia a mesma coisa, não. É um diálogo, uma conversa com o Senhor. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, uns para com os outros, porquanto o amor cobra multidão de pecados. Seres hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale com quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Nós temos que fazer a vontade do Senhor, examinar qual é o nosso dom. O que o Senhor quer que eu faça? Não, Deus me chamou para me pregar, então eu tenho que pregar o evangelho do Senhor. É esse evangelho, não é outra coisa para agradar ninguém, eu tenho que pregar o evangelho de Jesus Cristo. Não, o Senhor me chamou para louvar, que eu louve o Senhor, não uma música qualquer, nessas porcarias que tem muito aí falam que é louvor, não, mas o louvor realmente é o Senhor. Tá? Não, se eu sirvo para estar tomando conta, administrando a igreja, glória a Deus, então sirva de ministro, de acordo com a vontade do Senhor. Mas todos nós temos que amar bem o próximo. Como é que é amar? É cuidar para que as pessoas sejam salvas. Darmos exemplo. Nós cristãos não podemos deixar ninguém que venha até nós pedir alguma ajuda, algum socorro, nós deixarmos embora de mão vazia. A nossa função é procurar ajudar, socorrer a todos. Diante do que nós podemos. Está me pedindo ajuda, eu não tenho, mas eu sei que fulano aqui ao lado tem. Não, fulano, vamos aqui ao lado aqui, vamos ver se nós conseguimos alguma coisa. Leva a pessoa ao lado, encaminha de uma forma, de outra. Vamos exercer esse amor legítimo, o amor bíblico. Versículo 12. Amados, não vos assustei com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Vem provações no nosso meio. Vem provações. Um dia, tempo atrás agora, eu passei por provações. Tem outras provações que eu estou passando aí, mas glória a Deus. Eu não vou me assustar, não. Vocês estão passando uma provação, onde é que é? No seu casamento, é com seus filhos? É na sua saúde? O que é? É no trabalho? Não importa, não vamos nos assustar, não. É necessário nós passarmos por isso, se nós formos seguidores de Cristo. Como nós lemos no início, no versículo 1, no início, ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos igualmente desse mesmo pensamento. Lutas, vamos lutar, vamos seguir, vamos vencer, mas vivendo de acordo com a palavra de Deus, vamos lutar de acordo com a palavra de Deus. Vamos viver em luta, vamos nos alegrarmos, porque é muito fácil alegrar quando está tudo bem. Você se alegra quando você tem dinheiro, você não está devendo ninguém, você está ótimo de saúde, não tem nenhum problema, está tudo maravilhoso, seu casamento, sua casa, é fácil se alegrar. É fácil dar glória a Deus. Quero dar glória a Deus nas lutas. Você está no meio da luta, o médico falou que é uma enfermidade incurável, glória a Deus. Ele disse, veio a situação, as contas venceram tudo, não tem dinheiro para pagar, vai sujar o nome, glória a Deus.
O casamento está sendo destruído. Glória a Deus em todo o tempo, em toda situação. Nós não podemos nos assustar com as provações que surgem entre nós. O Pedro fala que é com o objetivo de provar a nossa fé. Será que nossa fé, como muitas pessoas dizem que tem, na hora que vem a provação, não aguento mais, eu desisto. Isso não é fé. Versículo 13. Contudo, alegrai-vos por ser de participante do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis ou deis na revelação da sua glória. A glória a Deus, eu estou sofrendo, eu estou participando, Cristo sofreu por mim. Mas o que nós não podemos estar sofrendo por nós sermos desonestos, ladrões, picaretas, fazendo coisa errada. Mas nós estamos vivendo o evangelho, por isso nós estamos sofrendo. Você está sofrendo porque você está lutando pelo seu casamento. Todo mundo diz ao contrário, você tem motivo até de gracejo, de riso. Glória a Deus, você está sofrendo por praticar o evangelho, por viver o evangelho, por querer seguir o evangelho. Glória a Deus, são sofrimentos de Cristo. Você foi despedida porque você se recusa a mentir, se recusa a fazer ou falar o que não deve, perseguido. Glória a Deus. Os sofrimentos de Cristo têm que estar presentes em nossa vida. O versículo 14 fala: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito Santo, para ver que é Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus da glória, o Espírito de Deus. Estou sofrendo, então estou com... não, Deus afastou de mim. Mentira, rapaz. Vamos ler o Evangelho, vamos entender. Está passando por luta por causa do Evangelho? Glória a Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Nós temos que ser participantes do sofrimento de Cristo. Vamos parar de achar, como muitos pregadores fajutos tem por aí, esses falsos pastores, essas denominações, principalmente das grandes denominações, tem falado muito sobre isso, fica pregando que, se você está passando por luta, você está passando por dificuldade, é porque é maldição, é o diabo, tem coisa errada na sua vida. Não, nada disso. Nada disso. Nós estamos participando por luta, nós estamos em luta, estamos lutando. Pode ter certeza, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está sobre nossas vidas. Você está lutando pelo seu casamento, você não abre mão, você está correto. O Espírito de Deus está sobre a vida, o Espírito de Deus está te guiando, te mostrando que você tem que fazer isto. Porque esta é a verdade, essa é a vontade do Senhor. Mas está doendo, glória a Deus. É isso que a palavra nos dá. Mês depois, nós estamos meditando aqui agora, o tempo aqui não é tão grande, depois medita com mais calma sobre isto, tá? Tá passando por luta, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está sobre você. Versículo 15, mas nenhum de vós sofra como um homicida, ladrão, praticando mal, ou como quem se intromete em negócio alheio. Sofrimento é por quê? Porque eu estou praticando a palavra de Deus. Agora não, eu estou sofrendo porque eu roubei, porque eu matei, porque eu estuprei, eu fiz qualquer coisa. Não, isso aí você não é cristão. Se você pratica isso, é uma vergonha você falar que é cristão. É uma vergonha. Por isso que eu falo, gente, a nossa necessidade de nos converter. Hoje nós vivemos uma situação onde os evangélicos precisam se converterem a Cristo. Se converter ao Evangelho. Abandonar a religião, abandonar as mentiras, abandonar esses enganos que vivem. Porque tem muitos que acham que, não, tem que viver bem, é só vitória, é só vitória. Tem pastor aí, quando alguém chega e fala, estou num problema na luta, assim, não, porque tem erro na sua vida, vamos examinar que tem pecado, tem isso, não tem. Nós vimos aqui agora no versículo 14, o que o Senhor diz, Pedro nos falando? Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurado, ou seja, felizado, feliz. Sois, por quê? Porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Isso é a palavra do Senhor. Nós não podemos abrir mão, desfazer a palavra de Deus para ir apoiar, concordar com
com pregadores, não. Versículo 16. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Eu estou sofrendo, pastor, tenho vergonha da minha situação. Hoje não tenha, não. Se você está praticando o evangelho, está vendo? Eu tenho vergonha, eu sou repudiada, glória a Deus, estou no evangelho. Não se envergonhe, levanta a cabeça, você não fez nada errado, diante do Senhor. Lute, permaneça firme, não desista, não negocie esta posição. Versículo 17 fala, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Qual será o fim? O julgamento começa aqui, porque nós estamos dizendo que somos cristãos. Nós estamos dizendo que somos evangélicos. Nós estamos falando que conhecemos a Cristo. Nós somos frequentadores de igrejas. O julgamento começa por nós. Qual será o fim dos que não obedecem ao evangelho de Deus? Qual será? Nós sabemos. É sofrimento eterno. Eu li hoje 1 Pedro, capítulo 4, até o versículo 17. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.